Ótimo. Pronto. Boa tarde. Mais uma entrevista com a nossa coordenadora convidada de hoje. Eu me chamo Alba Regina Silva Medeiros, sou professora do curso de graduação em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. Estamos falando aqui de Cuiabá. E hoje, dia 22 de outubro de 2025, uma tarde não muito calorosa, como de costume aqui em Cuiabá, né? Tá até friozinho para gente. E estamos aqui com a nossa convidada, professora, doutora Karine Venceslau. Ela foi coordenadora do curso de graduação, né? E vai nos conceder uma entrevista falando do seu relato, da sua história, que é uma parte das ações desse projeto de extensão, denominado, intitulado Memórias Vivas do ISC. Esse projeto é uma continuidade do outro projeto, que era coordenado pela professora Lenir, que a gente também fazia parte, que era o Escrevendo História. E, para além da professora Karine, nós temos também a entrevistadora, professora do projeto também, que é a professora doutora Marta de Lima Castro, que vai fazer parte dessa roda de conversa. E temos nos bastidores também a nossa aluna Adriana, que está observando, acompanhando esse momento como aprendizado. Agradecemos desde já a professora Karine pela sua valiosa contribuição como coordenadora desse curso de saúde coletiva e pela sua participação nesse projeto. Ela falará sobre a sua trajetória no ISC, no curso e nesse cargo árduo, né, de ser coordenadora. Bem-vinda, professora. Conte para a gente como que foi chegar no ISC. Mas se apresente, fale sua formação, mestrado, doutorado, em que área que você atua, e assim a gente vai seguindo. Você está com a palavra. Ok, vou começar então. Uma alegria estar aqui. Esse é um projeto que é muito importante para o ISC. A memória viva significa pessoas envolvidas, né? Histórias feitas por pessoas. Isso é muito bonito. Fico muito honrada com o convite. E realmente a experiência da coordenação ela é sui generis, né? Então eu sou a Karine Vlasenko Nicolau. É um sobrenome difícil mesmo. E sempre eu tenho usado até inclusive o Nicolau. É um pouco mais fácil, né? Para a gente poder conversar. Eu tenho formação em psicologia. Fiz especialização em psicologia do corpo, em terapia relacional sistêmica também. Trabalhei já na área clínica por mais de uma década. Trabalhei na área hospitalar também, em Brasília, no Hospital das Forças Armadas. Trabalhei em Cuiabá, tanto na ponta dos serviços de saúde, na antiga Policlínica do Pascoal Ramos. Foi um marco na minha vida também, e nesse período assumi a coordenação de saúde mental do município. Depois de um trabalho, na época ainda com mestrado, um trabalho na secretaria, na atenção secundária, ainda era muito, tinha algumas coisas muito vinculadas à secundária. Assumi a coordenação então de saúde mental e fiquei por 2 anos lá. Aí saí de Cuiabá, fui para a UNB, para dar aula em saúde coletiva mesmo. Aí logo depois fiz o doutorado. E aí retorno para Cuiabá, então, em 2017, pelo concurso, né? A minha pós-graduação, mestrado em política social, e foi feita na UFMT, estudando a política de saúde e a relação entre a teoria da dádiva, né, e os direitos sociais. Um trabalho que até hoje ainda a gente conversa e retoma, porque está sempre, né, em debate para mim. O doutorado eu fiz na UNB em Ciências e Tecnologias em Saúde, na área de saúde mental. A linha de pesquisa envolvia estratégias de prevenção e promoção da saúde, que é um tema que até hoje eu venho trabalhando, né? Estudei os grupos em saúde mental, esse dispositivo dos grupos de saúde mental nos serviços dos CAPs do DF que atendiam transtornos graves e persistentes.
Então, isso eu termino o doutorado em 2018, eu já estava no ISC, eu entro em outubro de 2017, e um tempo, em 2018 mesmo, logo que eu termino o doutorado, eu assumo a coordenação da graduação. A minha idade tinha experiência na área de gestão e estava chegando e fui muito bem acolhida no ISC, foi um espaço muito importante para mim também. E aí assumo a coordenação um pouco no susto, um pouco preocupada, porque era pouco tempo ainda de casa, mas confiando que ia ter uma equipe também participando e tal. Um tempo depois, né, a gente tem a questão da pandemia. Eu peguei ainda esse início da pandemia, da greve em 2018 dos alunos, dos estudantes, esse momento histórico que nós tivemos, então acho que esse é um período marcante, e depois em 2020 a pandemia, né? Mas acho que para a gente iniciar a conversa aqui está de bom tamanho. Assim, então, eu trazido na psicologia, a saúde coletiva é uma área que chega para mim em 2006, mais ou menos. Eu faço a especialização na UNB em saúde coletiva. Na época, o nome mesmo ainda era muito pouco circulante entre a gente, né? Como eu não tinha graduação e tinha pós, era mais uma pós, né? Mas eu já gostava muito dessas ideias da saúde coletiva. Então, nesse período, depois da especialização, e depois de ter feito um trabalho fora do país, na África, mudou muito a visão de saúde. E aí a especialização vem da nome, essa situação toda que eu já tinha passado lá para trabalhar com pessoas com HIV e AIDS no Hospital Militar de Maputo. E aí venho e faço a especialização em saúde coletiva e depois desse momento não consigo nem voltar mais para a clínica da mesma forma. E aí por isso que logo depois chega a política social na área de saúde e o doutorado em ciência e tecnologia também estudando algo mais amplo, como os serviços de saúde, mesmo a organização do serviço de saúde mental. Então isso é interessante porque a saúde coletiva eu acredito sempre que é um campo, né? É um campo muito forte, muito consolidado, embora há pouco tempo atrás até a gente ainda tivesse construindo, mas eu entendo hoje ele já muito consolidado, né? Então fico feliz de estar nessa área. E me empolgo sempre. Que linda história, né, Karine? Nossa Senhora. Só para trazer um pouquinho assim de quando você chega no ISC, quem que estava na coordenação antes, quem que era a diretora? Quem estava na Você direção era a estava, Gisela. era Ah, Gisela, era a Gisela. Gisela, era a E Gisela. Quem você estava na coordenação estava era a Ana Paula. a Ana Paula na coordenação, e você então assumiu, chegou, ficou um período curto e já assumiu a coordenação no estágio probatório. Isso, exatamente, exatamente. E eu estava terminando o doutorado, mas assim, já estava no momento de finalização mesmo, antecipei a minha defesa também, foi bastante corrido, mas exigia fazer esse movimento porque eu já estava envolvida com outras questões, né? E já tinha feito a pesquisa, então não tinha motivo. Eu fiz um período, não chegou a ser sanduíche, mas fiz um período em Portugal, também estudando alguns serviços na região norte, mais norte de Portugal, no Porto. Daí, assim, já tinha terminado esse período, já tinha terminado a pesquisa de campo no DF, em 4 CAPs com os grupos que esses locais atuavam, né, e faziam, e estava pronto já para defender. Então foi isso, foi um período assim, um semestre de terminar o doutorado e de logo depois já se preparar, já porque a conversa começa antes, né? Então já se preparando para a coordenação que veio logo depois. E, Karine, muito Oi, fale, Marta. obrigada, né, por ter aceitado participar. Muito interessante aí ter essa visão. E eu queria que você falasse um pouquinho, dos fatos, né, dos pontos que mais marcaram a sua participação na coordenação, durante o que que aconteceu naquele momento, que mais né, foi marcante para você e para a história do ISC pela sua perspectiva. E você ficou por quanto tempo a duração mesmo? Foi de 2 anos quanto? e meio. 2 anos e 2 meio, porque anos com e a meio? pandemia eu mesma me dispus a ficar mais tempo, porque eu percebi que assim, é o segundo, acho que tem 2 pontos bem marcantes na coordenação, né? Porque se for contar aqui, para mim foi uma aventura. Eu sou muito grata da coordenação. Eu acho que como toda coordenação, ela é muito exigente. Mas eu já tinha passado pela coordenação de saúde mental no município, que foi uma tarefa que foi uma tarefa bem árdua também. Então, assim, a gente já sabe que alguns desafios, assim, são totalmente, né, da situação e, enfim, fazem parte, a coordenação não fugiu disso. Mas tem dois em especial. Então, assim, já respondendo a sua pergunta, Marta, o primeiro foi logo depois, eu assumo em maio, a minha portaria saiu em junho, em julho, acho que tem a greve dos estudantes, o início, esse período todo da greve.
E aí é um período que realmente exigiu imediato, não tinha nenhum protocolo para isso. Primeiro porque não tinha existido nunca isso, não tinha nem legalmente, nem relacionalmente, a gente era uma novidade, né? E eu sempre achei interessante, eu sempre gostei muito, desde a época da especialização em saúde coletiva, a gente sempre valorizou muito esse protagonismo. A gente fala que a gente incentiva, e às vezes a gente até depois tem que dar conta disso tudo que vem, né? Porque pode não combinar com tudo que você está vivendo no momento. E eu tinha uma questão assim, de estar na gestão e querendo organizar as coisas e deixar as coisas caminhando, né, em linha reta, e os estudantes fazendo um movimento super importante para abrir tudo isso. Então, um movimento de acordo, né? Então, 2018 eu acho que é um momento bem marcante disso. E aí, qual foi o acordo no período? E que inclusive tem um boletim do NDS que eu separei aqui para mandar para vocês, que é o que eu mais gosto, e me faz pensar na importância do NDS para a história da gente. Porque, claro, ele conta, a equipe contou do jeito que ela entendeu também o processo, né? E, claro, teve que ser reduzido. Mas foi um processo muito ilustrativo de algumas coisas. Então, a gente teve que negociar, porque, assim, a questão é, para que fazer greve, né? Como é que aluno faz greve? Ninguém entendia muito bem como é que era isso. E aí, a ideia dos aulões foi tão interessante, porque mantinha essa potência de nós queremos ser ouvidos, né? Ouvidas, a gente quer marcar essa situação, o que a gente está defendendo, né? E a pautas como as últimas pautas todas sempre se ampliaram, né? Então, os aulões foram muito interessantes, porque mostrou que o aprendizado vai além da sala de aula, que é uma coisa que a gente sempre comentava. Saúde coletiva é na sala de aula e também muito fora da sala de aula, nos serviços, com as pessoas, na política, com as relações, né? E isso eu acho que é uma coisa do campo, entendo que esse é um dos brilhos do campo da saúde coletiva, e os alunos fizeram isso. Então, os aulões foram muito interessantes, porque eles acabaram chamando gente de fora, né? A gente teve pessoas da sociologia do FMT que vieram participar, pessoas do Conselho de Saúde, a Cidinha, que trabalha com reciclagem também, para mostrar a questão do movimento social e toda essa situação, né? Eu mesma dei uma oficina muito professoral, ainda mais de redação, de oficina de escrita, como é uma coisa que eu venho trabalhando até hoje, mas numa lógica que é assim, olha, você tem interesse, esse assunto te chama atenção, venha, continue esse processo. Não é porque é greve que você está parado, né? E não tinha uma intenção de desviar também a greve, dizer, olha, aqui está tudo bem e tal. Não era bem essa a intenção era movimentar esse período para que não ficasse aquele grupo à frente, como acontece sempre nos momentos de greve, aquele grupo que conduz, que bota a cara para bater, que se expõe mais, e um pessoal que fica aguardando esse movimento e às vezes não participa das discussões. Então, os aulões foram uma forma de reunir, inclusive os docentes também, de reunir Karina, pessoas para aquela pauta. Pode falar, ó. eu não lembro desse momento e estou aqui tentando recuperar minha memória, né? Se vocês quiserem, eu posso compartilhar o boletim aqui, pode? Vamos lá, quer Pode. ver? Eu vou Veja compartilhar porque eu bem, acho que é bem será, eu não legal. sei se eu estava afastada por doutorado, mas foi uma greve Foi dos uma greve de estudantes. estudantes. Olha que bacana. Uma greve de estudantes que começou com as questões do RU, mas que foi É, avançando para pautas da universidade que a gente tem até hoje ainda. Então foi muito interessante ó, porque foi uma olha, novidade. E eu nem sei se foi explorada como deveria. Então eu até fiquei animada de trazer, que porque eu acho que o projeto de bacana. vocês pode ajudar a falar sobre isso. O que que era isso na época? Então, o primeiro que se chamou de greve, não sei se caberia, mas coube na época, era greve. E não Uhum. sei se caberia os aulões que a gente falou, porque aulões parecia assim, olha, nós estamos em aula aqui, viu? Mas não Aham. era isso, né? Os aulões eram momentos coletivos com a comunidade para dizer, olha, a gente quer conversar com vocês sobre o que a gente está fazendo aqui. E claro, em todos os aulões tinha essa pauta, né? Os alunos também tinham essa pauta e foram eles que participaram. Então isso eu posso falar sem receio, né? Que os alunos Então, participaram desse processo. houve a participação dos alunos, dos Total. estudantes, mesmo na greve. Foram eles que propuseram, inclusive. A gente deu a Gente, dica eu estou e falou: olha, vamos pensar em achando alguma coisa? maravilhoso isso. Que vocês acham? Nós estamos aqui, o que vocês querem? A gente não quer, não é parar, nosso objetivo não é ninguém ficar parado, né? Vocês estão em processo formativo. Essa greve também faz parte do processo formativo. E aí, o que vamos fazer? E aí, alguns alunos sugeriram que tal se a gente fizesse alguns encontros e chamasse a comunidade? Eu falei, por que não usar o auditório do ISC e fazer aulões abertos à comunidade? Não era só saúde coletiva, eram abertos. E os aulões lotavam. Eu vou achar algumas fotos aqui para vocês. Os Que aulões lotavam, porque eram assuntos legal. super interessantes, eram agradáveis. É aquela formação que a gente acredita que tem que ser, né? Viva, interessada, perenniana, né? Que a gente procura mesmo o interesse das pessoas, e foi isso que aconteceu. Tanto em relação aos temas, foi uma conversa. Nossa, Não vai ser posso dizer muito que nesse legal. período houve um problema. Talvez a gente tenha não entrado em acordo sobre o final desse momento.
Que eu já tinha entendido que tem um momento assim, olha, e aí, né? E a coisa se arrastou muito, assim, mais tempo até em relação às soluções. Mas eles decidiram que não, e isso foi totalmente. Fizeram uma assembleia entre eles, e nessa parte eu nunca participei da assembleia, eu sempre achei que era o momento dos estudantes. A gente não tinha, tem um poder aí de professor, de docente, que era bom não estar nesse período enviesando essas conversas. Eles decidiram prolongar por mais um período. Mas o período dos aulões e tudo foi um período totalmente consensuado, foi muito bonito, viu? E o Olha só, NDS, então eu pode estou falar, olhando ali do lado, olha aqui. houve A uma Nereide. avaliação do MEC nesse mesmo período? Exato. Então, logo que eu assumi, o MEC veio fazer a visita. A Ah, não podia segunda, ser fácil, né? Não podia ser fácil, a segunda visita. porque a E primeira foi aí, na minha gestão, então a segunda exatamente, foi na sua. exatamente. Quem E daí logo veio que eu para essa cheguei. avaliação sua? Ai, eu tô tentando lembrar dos nomes agora. É uma professora Gladys, a Gladys de Foz do Iguaçu, isso. ela Ai, meu veio Deus, na e a Maria primeira Helena. também, Maria Acho que a Helena, professora Maria Helena. mas Vieram, não é a foram Machado. Não foi a Machado. Não, depois eu Ah, até confirmo o nome para a gente não errar aqui. sim, Mas o que aconteceu? Vieram, a gente se preparou, e aí foi um trabalho de equipe, foi muito bacana, porque a Ana Paula é uma pessoa muito organizada. Então, assim, a gente deve esse momento a toda a construção que a Ana Paula já vinha feita. A minha tarefa foi coordenar tudo isso, né, por estar na função da coordenação, reunir tudo isso, acompanhar as tarefas, acompanhá-las, né, assim que elas chegassem, dar todo o suporte para que esse momento fosse de avaliação, mas fosse de aprendizado para a gente, de reflexão também. Eu nunca tive muito problema com essa história assim da avaliação. Então, é, porque eu acho que é importante a gente ver o tamanho que tá, né? E era isso, era olhar como é que estava o curso e tudo. E é claro, a nota foi excelente. Os alunos, mais uma vez, eu tive muita sorte com as equipes, assim, porque eu acho que foram muito queridas, muito participativas. E nesse período da avaliação, os alunos se mobilizaram para conversar com elas e para questioná-las. Foi ótimo. Porque a conversa era essa, olha, a avaliação não é você vai ganhar uma nota de prova, você vai, é um momento formativo também, então bora lá. Eles se organizaram, se reuniram e a conversa também não foi com docentes, foram as avaliadoras e os alunos. E a gente, claro, deu todo incentivo para que isso acontecesse. Então foi muito bom, porque eram interesses comuns ali, né? Cada um na sua perspectiva, a minha, claro, de gestão, coordenação, mas deles de se envolver. Então, os alunos que se envolveram no período sim, aproveitaram esse período para falar sobre o curso, falar o que eles quisessem do curso, né? E elas acharam muito interessante esse protagonismo, esse envolvimento dos alunos. E tanto que a gente manteve a nota 5, né? Porque estava tudo caminhando, inclusive a nossa avaliação, a nossa CPA era mais avançada, era mais do que era necessário até, tinha mais acompanhamento. exato, exato, porque a comissão Muito bom. própria de avaliação, né, que é a CPA, não é uma obrigatoriedade no curso, Isso mas mesmo. foi instituída naquele PPC que foi reformulado na minha gestão, né? E a gente incluiu. E ele foi muito avaliado e muito bem visto por a gente ter essa CPA, né, essa comissão dentro Foi do mesmo. curso. Uhum. Isso foi muito reconhecido pelo Cecim e pela Gladys na época. E Ai, aí, que bacana, nessa né? segunda avaliação, ainda tinha essa CPA, ainda tinha a comissão, né? Isso mesmo. Uma questão, meninas, que acho que é bom a gente citar aqui, porque esse também é um momento de reflexão, né? A gente não avançou muito em alguns registros da avaliação. Então, talvez porque a minha visão de avaliação seja muito viva, assim. Eu entendo o processo no ato. O registro, eu acho que nem sempre alcança, mas isso, claro, a gente sabe que é necessário. Então, mas eu já faço minha culpa aqui, que nesse período o registro da minha coordenação ficou muito falho, o registro de avaliação. Mas os processos eu acho que são interessantes. Por exemplo, a gente criou um processo com os alunos deles eles avaliarem o semestre sozinhos, não entre eles, eles criarem uma situação quase como se fosse um grupo, né? Um grupo de discussão ou alguma coisa, uma roda de conversa, mas que eles próprios trouxessem e os representantes fizessem esse registro, sintetizar essa conversa geral, aberta sobre o curso, como é que viveram, como é que passou o semestre, entendendo e eu valorizei sempre muito os representantes. Eu acho que os representantes, eles fazem esse papel político, esse treino político da ponte. Então, à época, os alunos, não todos, a gente teve aí, acho que dois alunos que até hoje estão super envolvidos com os processos políticos e tal, que fizeram essa tarefa.
de reunir a sua turma, conversar com ela sobre o semestre e realmente fazer uma avaliação por escrito e devolver. E os outros falaram, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu não sei como é que faz isso, o que que eu converso, como é que eu falo? E se a gente brigar na sala, o que que eu... Mas isso é exercício político, né? É justamente isso. Então, isso é algumas que depois, claro, o tempo da coordenação é curto, ele acabou tendo outras demandas nas próximas coordenações. Eu não sei se isso foi retomado, eu até acredito que não, pelo que eu vi. Mas acho que é uma proposta bem, bem interessante, assim, né? Da gente trazer esse exercício político para eles, né? Então, acabou, coincidiu na coordenação, talvez pelas minhas crenças também deles, no período coincidiu, de ter esse protagonismo todo, seja nos aulões, nas participações, na avaliação que veio logo em seguida, né? Tanto que a extensão foi uma extensão necessária, né? Com a pandemia. Então, a mesma situação. Aí nós tínhamos as aulas online, ninguém sabia como é que fazia e tal. Eu peguei esse início, mas também foi um momento bem coletivo, assim. Não tenho memórias assim de estar sozinha, ao contrário, acho que foi um momento de maior construção, assim. Eu lembro com muito carinho, menos burocrático e mais gente juntas trabalhando e construindo, assim. É bem legal. Então, a pandemia, você pegou no início, Karine. No início, Acho início. que pode tirar, tá compartilhando a tela? Eu posso descompartilhar. Vamos lá. É. Então, olha, Aí a essa é gente, uma preciosidade, esse documento com aqui. certeza, a gente vai querer esse documento lá na Que nossa bom. sala, tá bom? Que bom. Porque eu acho que é o Por único favor. registro que nós temos, a não ser esse oral que eu estou fazendo para vocês e que fiz algumas vezes, a gente não tem nenhum registro desse momento. E ele é totalmente diferente de tudo que eu já vi. E depois nunca mais aconteceu. Que bacana, muito E, legal. Karine, aham, interessante, né, que o que iniciou realmente foi o aumento do RU, né? Você lembra aí? Foi, Quando você foi. falou, né, quando houve o anúncio que ia aumentar todos os alunos de vários cursos, não foi uma coisa, né, isolada, foram vários cursos que Foram foram vários se cursos. mobilizando. Mas a Foi saúde muito coletiva, Marta, muito protagonista. ela capitaneou a coisa toda. Então, ela protagonizou mesmo por ter essa leitura já, né? Essa importância de estar. Ela realmente organizou tudo isso, né? Foi bem interessante. Só que daí a pauta rapidamente cresceu, como aconteceu com os movimentos também na sociedade em geral, né? Ele cresceu para pensar na universidade, para pensar no curso, para pensar, enfim, ficou enorme, né? Mas tinha uma pauta de estrutura da universidade que permanece, né? Então foi bem isso mesmo. Karine, eu quero saber mais detalhes sobre a pandemia. Como que foi isso na gestão? Então, olha, eu acho que a pandemia foi um reflexo desse primeiro momento. Por isso que eu separei esses dois, que foram a greve e a pandemia. Porque na greve, eu vim com uma ideia de porta aberta, que é uma ideia que na gestão mesmo de saúde mental já tinha acontecido, né? Sempre gostei muito de porta aberta, literalmente, assim, a porta aberta mesmo. Sem horário, sem nada. Tinha momentos que tinham 15 alunos na sala da coordenação. E tinha gente que só queria ficar lá. Só queria ficar lá. Tudo bem. E aí eu achava importante isso, porque a gente fala tanto, desde que a época que eu trabalhava com humanização, isso nos anos 2000, eu sempre achei que humanizar significa você conseguir chegar perto também de pessoas diferentes com uma certa tranquilidade. E penso que a gente tem muitos problemas com autoridade, né? Claro, como psicóloga, eu vou fazendo minhas leituras aí, né? Mas a gente tem medo, a gente reproduz os nossos medos, né, da vida familiar, às vezes, em situações da vida social. Então, por exemplo, as pessoas que estão em posições de representação de decisão, elas têm que ser acessadas. E a gente precisa facilitar um pouco isso. Então, o porta aberta. Eu tive algumas reclamações, porque, claro, dava uma bagunçada, mas, por outro lado, era assim: eu posso acessar, eu posso até brigar com a minha coordenadora, aconteceu várias vezes, né? Eu vou lá brigar com ela, vai brigar, a porta está aberta, tá aí, tá, pode entrar, vem. E aí, esse movimento é interessante, veja, ele não é só um movimento de bondade, né? Ele é um movimento estrategicamente político, né? Político estrategicamente. Que é você abrir e dizer, peraí, porque você tem uma questão de comportamento, de fala, tem alunos que vinham brigar e a gente dizer assim, mas onde você quer chegar com isso? Como é que é? Isso é papel da coordenação, qualquer representante tem esse papel, mesmo entre os estudantes, né? Ele precisa ter um papel de organizador, um papel de não é bem de calma, mas é de fazer a pessoa se ouvir também. Então, quando eles vinham falar em a porta aberta, era para eles se ouvirem. O que que eu estou falando, né?
Ah, mas eu quero pegar o fulano. Sim, mas e daí? Daqui a 10 anos você pegando o fulano, vai chegar aonde isso? Né? Como é que é isso? Para a própria pessoa construir. E os alunos que fizeram esse movimento, todos seguiram muito bem, assim, porque vai se envolvendo. Eu sempre, até inclusive, eu acho que saúde mental na universidade é esse envolvimento. Eu não defendo ambulatório, clínica, nada disso. Eu acho isso tudo muito contraproducente, não funciona. Nosso papel não é de ambulatório, de um grande ambulatório. O nosso papel é formação cidadã, é ética profissional. Então, quando a gente faz esse movimento, você melhora que é saúde mental para mim? Né? Nem tem essa separação de saúde física e mental, mas essa inserção nos espaços sociais que você está vivendo. Eles têm que ter importância, senão a saúde mental, vamos dizer assim, já está comprometida, né? Se vocês estão como docentes, mas vocês não podem atuar, não podem ter nenhum protagonismo nisso, a saúde mental vai ficar comprometida. E os alunos a mesma coisa. Então, todo incentivo para. Foi um período de muitos problemas de saúde mental, muitos, né? Não sei se era só a minha leitura, mas foram muitos problemas e gravíssimos, assim. E foi uma hora, eu saí totalmente então da clínica mesmo. Aí acho que foi um rompimento com a minha visão clínica mesmo e uma abertura para uma visão institucional. E a porta aberta foi essa estratégia para poder a gente trabalhar com essas questões de saúde, vamos dizer assim. Era uma forma de promover saúde entre nós todos, inclusive a gente, né? Porque se a gente não conhece também os alunos, é complicado. Claro, teve alguns casos, talvez alguém lembre isso quando escutar a história, bem delicados, que permanecem até hoje em relação a alguns alunos, mas isso faz parte do processo político, né? Que você realmente não ter um desacordo ou ter situações muito difíceis, mas é melhor que isso seja aberto, né? Então, eu diria assim que isso foi uma coisa interessante e eu acredito que foi mantido depois. O professor Pablo também tinha uma abertura boa, mas a pandemia fez uma mudança, fez um deslocamento nisso. Então, aquela abertura de 2018 com a greve, que era totalmente escancarada, ela muda em 2020 para algo muito recolhido. Então, a gente manteve as conversas com os alunos, essa abertura, né? O WhatsApp era a nossa grande ponte para conversar para tudo a qualquer hora, do dia ou da noite, porque, aliás, horário já ninguém mais tinha para nada. Então, isso foi Mas outra não estratégia. presencial, né? Daí não presencial. Aí intensificou os contatos informais, que eram porta aberta antes, via WhatsApp, e isso foi intenso, assim, num nível muito grande, mas foi o que nos sustentou. Então, eu sabia mais do que eu sei. Depois eu soube na pós-graduação, eu sabia mais dos alunos da graduação pelo WhatsApp na pandemia do que depois, no momento mais burocrático na pós-graduação, com algumas outras questões. Então, isso é bem interessante de ver, né? Agora pensando, né? Teve um momento muito. Eu sabia exatamente que pé que estavam os alunos, e eles também sabiam onde eu estava, o que eu estava fazendo, se estava demais hoje, se não dava. Então, foi muito interessante. Mas um período hiper desafiador. Hoje eu não sei se seria mais a estratégia, porque eu acho que isso também está nos consumindo. Sem pandemia, eu indicaria outras coisas, né? Mas naquele período foi fundamental. E as aulas, mesmo essa organização, foi algo bem intenso, assim, bem diferente. Não vou dizer para vocês que foi algo que foi terrível, porque eu acho que a gente que estava na universidade e eu podia estudar, e eu podia ter em contato com essas pessoas, podia ter essa ligação, ainda acabou se beneficiando disso, né? Mesmo as aulas acabavam sendo um momento de aproximação, né? A gente sabe de pessoas que ficaram muito ou isoladas, ou então tiveram que se expor demais. Claro que a gente teve muitos alunos que se expuseram muito ao longo desse período de pandemia, mas eu acho que só situações que já viviam e elas ficaram mais evidentes porque a gente trocava mais sobre a vida cotidiana. Eu não consigo dizer assim, não consigo lembrar, porque eu acho que já havia um processo bem delicado. Alguns até gostavam de não estar se deslocar tanto, porque esse deslocamento também é invisível no curso. Mas tem alunos que se deslocam longamente para estudar. Então, isso era um fator que na pandemia aliviou. Esse ponto aliviou. Claro, e as outras, isso todos nós, e alguns, claro, viveram muito mais intensamente, as perdas, mas isso foi, em geral, eu acho que fazia parte da pandemia. Mas na instituição, acho que a gente teve um ganho aí, uma aproximação diferente, que não dá para ignorar, né? E tem como você falar ou teve algum momento de avaliação se houve uma piora no rendimento desses alunos com a pandemia e o que ficou depois da pandemia como algo possível, né, de continuar? Entendi. Consegue? Olha, eu acho que na pandemia, eu acho que a gente teve uma coisa dos alunos com atenção. Ela começou aí. Agora a IA deu o resto do chute. Mas ela começou aí, com uma quebra de atenção.
né? Uma coisa do conteúdo que volta de novo. Então, assim, o importante era só passar, era o conteúdo. Tanto que muitas aulas eram muito mais o contato, como a gente falou agora, e o diálogo, que a gente via que era isso que sustentava, né? Eu fiz muitos cursos na pandemia. Eu estudei muito na pandemia, paralelamente, porque me sustentou muito isso, assim. Era muito importante estar com uma aluna numa sala de aula, fiz até fora do país. Fiz curso, fiquei lá na turma e tal, foi muito importante. Eu senti que para alguns alunos também foi assim, que estar em aula. O conteúdo ficou muito prejudicado, porque daí tinha uma coisa que era o conteúdo, né? Que é o problema sempre, né? Só o conteúdo não dá conta. Ele é descolado, ele é esquisito. Então, e os alunos não tinham familiaridade com esse modelo, né? Nem a gente tinha também, nem, né? E aí, para você trocar, para você construir aquele sentido do conteúdo, isso ficou muito prejudicado mesmo. Então, acho que tem um ganho aí, que é conseguimos uma ponte, um motivo para estarmos juntos, mesmo que seja online, foi bom. Mesmo que eu esteja com a câmera fechadinha lá, a pessoa estava lá. Ela estava ouvindo, ela estava, como aquelas pessoas que dormem ouvindo alguém falando uma música. Acho que tinha essa função às vezes, né? Eu falo isso sem medo, porque eu acho que foi muito frágil mesmo esse momento de formação. Mas foi um contato com as pessoas, né? Foi prejudicado, sim. A gente nota que teve pouquíssimas, as turmas pequenas é, funcionaram, que não foi o caso da graduação. Então, na pós-graduação, as turmas que tinham pouquíssimos alunos foram turmas muito potentes, de contato, de troca e tudo. Na graduação eram mais pessoas, então uma outra pessoa participava, mas o restante, por conta do tempo, da situação, se isolou, e eu acredito que isso tenha feito um efeito, tenha tido um efeito muito ruim para o processo formativo, né? Não foi legal. E eu acho que esse é um problema para destacar, né? E agora eu vejo que a questão da inteligência artificial, ela aumentou isso que já era um problema, que é a nossa atenção. Eu noto que até para copiar agora está complexo. Sempre falo isso, né? Mas eu tenho notado mesmo, que para copiar está difícil. Então, acho que a gente está precisando retomar urgentemente questões da formação presencial, de troca, de construção. Não vamos deixar de ter essa ajuda da inteligência artificial, mas ela precisa ser totalmente, tem que estar na mão, né? Na nossa mão. Mas a pandemia é um momento disso, onde começa isso, né? Uma atenção fragmentada ou só no conteúdo. E a relação, Karine, nesse momento, né, de coordenação com os demais docentes, com a estrutura mesmo da gestão e com os técnicos, né? Como que foi para você isso? Bem, os técnicos eu adoro, né? Fiquei com Claudinei, com Simone, meu Deus do céu, só tenho a agradecer. Maravilhosos, foi muito bom. Claudinei é muito amigo, muito querido, muito presente. Simone muito organizada, muito calma, tranquila e proativa. Então, a equipe foi maravilhosa. E peguei a gestão da Cássia e depois, em outro momento, peguei em outro cenário, não da graduação da pós, a Raia. Então, eram equipes muito que trocavam muito, né? Então, acredito também, não tenho lembranças de questões problemáticas. No início da pandemia foi um pouco problemática essa definição, acho que tinha uma tensão no ar, e aí eu lembro de ter me posicionado assim para a gente não avançar muito em querer fazer, porque desde que combina com a minha fala do conteúdo. Por mim, a gente teria parado, inclusive. A gente teria pensado em outras coisas. Eu não acho que o conteúdo tinha que ser de todo jeito. Não acho isso. Era muito fake isso, né? Mas entendo, daí, claro, hoje refletindo, acho que institucionalmente não poderia ficar sem resposta, acho que foi um ponto de apoio importante, e claro, a formação prejudicada, mas houve aí um movimento formativo, então tudo bem. Mas lembro que a minha fala não foi muito boa no período, porque eu via gente querendo fazer de todo jeito, querendo mostrar trabalho e tal, e eu pensei, mas não é isso, o mundo está transformado, e a gente está aqui pensando num conteúdo. E aí acho que não sei se foi muito, talvez eu tenha sido um pouco deselegante, assim, para dizer, olha, a gente vai ficar fazendo um monte de vezes a mesma coisa. E essa aula gravada, meu Deus, se não se... o conteúdo em si não é problema, né? Então, isso ali a gente consegue o conteúdo. O problema é a relação, né, na formação. Então, acho que isso foi um momento que foi mais delicado, assim, com os docentes, por estar na coordenação, e ter que tomar essas decisões. Mas a gente tomou, acho que demorou um pouco. A saúde coletiva demorou mais que os outros cursos por conta disso, talvez por conta dessa minha resistência também. E senti essa resistência um pouco do grupo, de não saber o que seria melhor fazer no período. A gente demorou mais com os outros cursos, mas acabou definindo, claro, por ter as aulas online, naquele formato, enfim, a vida seguiu, né? Mas eu, para mim, teria feito mais aulões também, acho que teria feito mais aulões nesse período. E incentivaria as ideias extraordinárias, diferentes, né? Teria trabalhado com mais poesia, mais música, mais sensibilidade. Hoje eu acho que teria outra condução, ia bater mais o pé e falar, não, não precisa ter uma aula que você não está prestando atenção. Se você não for estar aqui, nem esteja, né? Enfim, agora eu posso falar isso, né? Mas na época não caiu muito bem.
Karine, ainda a gente pegando essa questão da pandemia, eu queria, assim, na sua visão, qual a principal mudança, né, que houve? Porque aí tem aquele, como eles falam, um novo normal, né? Qual que foi essa principal mudança para esse novo, para o pós-pandemia que você percebeu no processo de trabalho dentro do Instituto de Saúde Coletiva? Ok. Então vamos lá. É, claro, eu vou falar sempre meio enviesada comigo, mas é do que eu participei também, do que eu vi, né? Então acho que um ponto. Pronto, perdão, mas eu não sei o que que houve aqui, mas não tem problema. Acho que continuamos, né? Então, olha, um ponto Voltou. positivo. Voltou, né? É, um ponto positivo disso é que eu acho que a gente abriu, tem uma coisa da abertura do mundo, por exemplo, as bancas online, tanto da graduação quanto da pós. Eu acho que acelerou a nossa troca com outros docentes. E, por exemplo, no meu caso, então, meu Deus do céu, abriu, escancarou, assim, tinha docente de ponta a ponta do país trocando contigo e falando, e isso eu acho que foi muito positivo, tanto para pesquisa quanto para a gente se conhecer melhor, foi muito, muito bom. A gente ganhou, otimizou a nossa vida docente. E aí vem o ponto negativo, que é a gente acelerou socialmente o nosso tempo de uma forma perigosa e diminuindo a qualidade. Então, ponto bom é, abrimos, que legal, a gente abriu, a gente abriu outras formas, outras pessoas, agora tem live, agora posso até repensar a minha aula, posso ver minha aula gravada se eu quiser, de novo e tal. Acho que é muito bom isso, né? Se você pensar no processo e na formativa, né? Da pessoa com sentido, com significado para ela e tal. Mas aí tem um ponto que eu acho que foi negativo, que a gente, existe um sociólogo que fala bastante sobre isso, que é o Helmut Rosa. Ele vai dizer que a gente acelerou socialmente o tempo, e eu concordo totalmente, assim. Só que daí essa aceleração, ela causa tanto essa sensação do tempo que parece que escorre e a gente não pega mais, quanto a falta de qualidade também. Porque é tanta coisa que alguma coisa vai ficar muito. Qualidade exige tempo e atenção. E a gente não está conseguindo, porque é muita coisa que interessa, né? Porque quando a gente se abre, as coisas começam, a gente começa a se ligar, inclusive, diferente. Então, eu vejo que esse é um legado. Pensando nos alunos, eu acho que tem uma questão da atenção bastante grave, que começa com a pandemia e agora se acentua. Mas acho que tem a raiz da pandemia, porque foi onde a gente trouxe a questão tecnológica, que não tinha, não fazia parte do. Pouquíssimos alunos ficavam consultando celular durante a aula, pelo menos no período que eu estava dando aula na coordenação. E agora tem aluno que só me responde se puder consultar IA na aula. Descaradamente. E a gente, até o ouvido fica treinado já. E isso é um problema que eu acho que começou com a pandemia. Começou a mostrar que o recurso tecnológico ele otimiza esse tempo. Só que esse tempo já está comprimido, já está acelerado. E isso faz com que ele tenha menos qualidade. Então é isso. A gente tem alunos que já não sabem mais por que que dão aquela resposta perfeita. Dão a resposta perfeita, mas ele não sabe por que que ele está dando aquela resposta, né? Para quê? Então, isso é bem problemático, né? Então, acho que isso é uma perda enorme e a gente vai ter que usar antídotos, porque eu não vejo a gente mudando isso. Eu vejo a gente só tendo antídotos. Recentemente, eu fiz uma oficina de escrita no Rio Grande do Sul, por conta das atividades do pós-doc, trabalhando escrita manual, com canetinha, caderneta, papel, para as pessoas botarem no papel o que elas estão pensando. E isso é um exercício que todos nós vamos ter que fazer. E um deles, né? Um deles. Que eu acho que começa então na pandemia. Então, a gente está vivendo esse legado da pandemia agora. Daí, com a inteligência artificial, é como se fosse a grande. A tecnologia que combina com o momento pós-pandêmico. Parece que é combinado, inclusive, né? Eu acho que é muito próximo. E a gente vai ter que dar conta disso de um jeito muito sério, viu? Que bom, né? Gente, é muita história, né? Muita responsabilidade, né? E muitas nuances, vertentes, enfim. É como algo que nem sempre é provável que aconteça, né? E que está na sua mão ali para tomar as decisões e fazer as escolhas, né, Karine? É verdade, com certeza. Não é sozinha, mas às vezes não dá nem tempo, né, de você chamar e ter o coletivo ali para tomar essas decisões. Você conseguiria ainda trazer alguns eventos que vocês, nesse período, desenvolveram com relação ao curso, tanto aqui, de semana da saúde coletiva, enfim, né, de fórum,
ou mesmo fora de Cuiabá, você teve uma participação na Abrasco, junto à criação, né? Eu acho que também seria legal trazer um pouquinho disso. Sim, então, nesse período da coordenação, é automaticamente, mas é uma coisa que a gente faz voluntariamente, né? Que é a participação no fórum da graduação, que é super importante também, e nesse período aconteceu, né, fortemente, de estar ligado com o fórum e participar e acompanhar os movimentos, né? Da saúde coletiva mesmo com o campo, a discussão da regulamentação da profissão sempre na pauta, né, desde esse período, desde 2018. Muita mobilização, algumas idas para a Assembleia em Mato Grosso, para bater na porta lá dos nossos conhecidos políticos, né? Para que andasse, para que isso fosse uma pauta mesmo, né? Então custou tempo, os grupos se aproximavam, se afastavam, a coordenação, claro, também era essa referência, por estar envolvida diretamente com o curso. Então, isso aconteceu por um período, e aí a gente tem depois a regulamentação depois de um tempo, né? É bem bacana isso, porque ele mostra também esse movimento político que não é imediato, né? Ele é uma tessitura, né? Ele às vezes melhora, às vezes piora. Então, acho que essa é uma coisa que eu destacaria. Esse movimento começou e, de mais uma vez, a gente teve protagonismo, sim, de alunos e de egressos. Foi bem interessante isso. No Mato Grosso, teve protagonismo de alunos e egressos, muito envolvidos, o tempo que precisasse, na porta da Assembleia, lá, a gente esperando e conversando, e eles mais vezes ainda em outros movimentos. E o fórum também dando com esse papel, né, de falar sobre o curso. Eu acho que também é bem, bem importante, né? E, de modo geral, acho que eu sinto assim que quem já passou pela coordenação fica com essa pauta, né? E eu sempre tive envolvida com a Abrasco, isso desde os anos 2000, sempre acompanhando alguma coisa. E aí, nesse período, estreitou mais ainda essa participação, né? Com a Abrasco, que eu acho que é importantíssimo, né? Sempre começava as aulas já falando da Abrasco. Se querem saber de saúde coletiva, comecem já a olhar a Abrasco, que é uma referência importante no campo, para não ficar tão pulverizado, para vocês não acharem que tudo cabe na saúde coletiva, né? E para sair com essa visão clínica, e por ser psicóloga, tinha muito aluno que vinha com a demanda super pontual, super biomédica, querendo estudar algum adoecimento, alguma coisa assim, né? Então, eu destacaria desse período. Acentuou mais em 2020, aí em 2020, então nem se fala. Depois da pandemia, depois de março, aí abriu, aí não tinha mais nem Mato Grosso, era mais um curso com muitos outros cursos conversando sobre saúde coletiva, né? A gente teve as semanas do eixo também, que foram mantidas até esse período de 2020, foi bem interessante, né? É, tivemos a semana também de saúde coletiva, interessante, também com muito protagonismo dos alunos. Então, assim, foi um período até 2020 muito intenso, com coisas acontecendo. A retomada da revisão do PPC, que isso foi sempre, né? Começou comigo, passou por Pablo, por Bárbara, e depois, né, acabou chegando lá. E se a gente fosse olhar hoje, é um movimento infinito, né? Não, não para, né? Mas É, ok, né? Eu acho que é isso mesmo, né? faz No caminho a parte. gente acabou E aprendendo teve muita também coisa. uma participação nas conferências, Karine. Ah, sim, nas conferências também de saúde. Agora eu tô não me lembrando do ano, mas na última eu levei uma bronca até por conta das pautas da saúde mental, né? Mas também é bom a gente se expor um pouco, né? E é claro, não vou fazer defesa, né? A serviços privados na área pública, jamais, né? Isso é uma, isso não funciona do ponto de vista da gestão, nem da saúde coletiva, né? Então, sim, foi em 2019, foi em 2019, agora me perdi agora nas datas, mas acredito que foi isso. Foi um momento bem importante, tinha a ver com essa situação de estar na gestão, né? E essa defesa de não termos serviços, né, privados na área de saúde mental, especialmente, né? E falando um pouco sempre da saúde coletiva, aí vira uma pauta, né? Sempre colocando a saúde coletiva como esse balizador aí para a gente pensar esse tipo de ação. Depois posso até ver as datas direitinho aí para a gente poder organizar esses É, períodos, né? você tem registro desses momentos, fotos ainda? Você Tenho, ainda tem? tenho de Ah, foto. E aí, ah, você assim, eu poder. Hum, posso sim. compartilhar com vocês, com certeza, Marta. Ai, Porque, que assim, o bom. envolvimento com a Secretaria Municipal de Saúde, por conta da coordenação, então, veja, eu fui da ponta, lá do Pascoal Ramos, fiquei 3 anos lá, e depois 2 anos na coordenação. Então, essas ligações, depois, na saúde coletiva, elas voltaram, né? Tanto que elas permanecem até hoje ainda, né?
Porque você cria, aí que tá, né? A questão da formação com pessoas, né? Você vai formando e aquilo retomou, e daí nas conferências, e sempre que pode, quando tem uma palestra, quando tem um outro momento, vou falar de financiamento, né? Às vezes estou lá falando de financiamento, nem é minha praia, mas está falando de saúde coletiva, é público, bora lá. Então, esses momentos são bem importantes e vem dessa construção desse período na Secretaria Municipal de Saúde aqui, né? Na sua época, Karine, o NDS também estava já desativado. Ele estava desativando. Então, ó, o boletim que teve dos aulões em 2018, acho que foi uma das últimas ações que eu me recordo. Inclusive de boletim, eu não me lembro mais. Eu lembro de ter ficado muito feliz quando eu vi esse boletim, porque a gente já entende o tamanho disso. Você veja, vira um documento histórico, né? Muito importante. Então, sempre foi favorável, mas aí começou a faltar perna, né? Começou a faltar perna para as atividades, para tudo, e a gente não tinha no momento, a gente entende perfeitamente isso, né? Mas não teve no momento como fazer essa manutenção do NDS naquele período, né? Com a saída também da Nina, a gente acabou não conseguindo retomar isso da forma que deveria, né? Mas sim, é fundamental. Para isso, inclusive, para esses boletins, para essa parte histórica. Olha só, temos muito que falar, né, Karine? Ainda parece que é aquilo que a gente comentou antes, né? O tema não esgota. Eu creio que você ficou tentando buscar na memória, a gente também aqui. Foi um período que coincidiu de eu estar no doutorado, né? Então eu não vivenciei o dia a dia, mas lembro de muita coisa, né, que foi feita nesse período. E agora a gente está não terminando, mas caminhando, né, para esse primeiro momento aqui de conversa, e é onde eu gostaria de saber se você teria alguma coisa a mais que a gente deixou de falar, que você acha importante falar, inclusive para os nossos colegas coordenadores, né, que hoje estão vivendo uma outra conjuntura, um outro momento, uma outra forma até de conduzir, porque eu percebi que da minha gestão, como foi conduzida, para a forma que hoje está sendo, existem mudanças muito relevantes. E não é somente o perfil do coordenador, mas também Uhum, o perfil dos estudantes, sim. da própria gestão, da reitoria, do momento político que estamos vivendo, né? Tudo isso faz com que a gente comece a fazer uma gestão, talvez não da forma que a gente gostaria, mas Uhum, como, uhum, né, vai se desenhando esse novo cenário. E esses uhum. coordenadores, na sua época, houve eleição, você se candidatou, mas também houve momentos em que o coordenador ele foi convidado a participar por livre e espontânea pressão, digamos Eu acho que as duas assim. vezes foi assim. Não, não chegou a ser uma pressão, era uma negociação, né? A negociação meio que, né? Teve, né? Então, o que que você diria, né? Com margens bem estreitas, né? Com margens estreitas, Marta, é isso mesmo. Não, o que que eu Mas diria então assim, assim, olha, no Karine, início a minha. Pode só falar, Alba. lembrando, eu não lembro nenhuma vez dentro do ISC que houve uma disputa eleitoral para coordenador. Não, Houve para diretor, mas para coordenador não, né? sempre foi É o verdade. único voluntário ou empurradinhas Olha, a Alba, Duna tá achando a maior graça, é isso mesmo. a disputa é inversa. É a sua vez, não é a sua, não. Agora é a sua. É verdade, né? E É disputa verdade. sempre teve bastante, Oh, meu Deus. É para ver verdade. de quem que era a vez. É verdade. Olha, eu sempre gostei da gestão, assim. Eu acho interessante, eu acho que é uma contribuição, né? Eu já tinha, eu saí do doutorado tão grata, assim, pela oportunidade, né? E eu, assim, achei que foi importante. Era uma forma de devolver. A Ana Paula fala muito isso também. É uma forma de devolver, né? Então eu entendia isso, que era um momento de devolver. A minha preocupação é se eu já estava preparada, né? Porque eu tinha acabado de chegar. Então, isso na graduação. Aí eu saio no final de 2020, entro na pós-graduação e em 2022 eu assumo a coordenação da pós.
Também, não foi assim, foi um convite, assim, tipo, vai lá, né? Vai lá e pronto. Então, não foi uma candidatura, assim, vou lá. Foi também esse convite novamente. Mas também eu pensei a mesma coisa, poxa, eu já descansei, né? De 2020 pra cá, eu descansei um ano e pouco, então bora voltar, né? E aí retomei, só que daí cumpri o período. Eu ia fazer o pró-tempore novamente, porque foi um problemão depois pra gente conseguir seguindo. Eu falei, não, já fez uma vez, faz duas, né? Vou ficar pró-tempore aí. No fim, não foi necessário, eu fiquei de 2022 a 2024 na coordenação da pós. E aí a lógica mudou muito. E das que vocês estão comentando, se a gente for comparar, a questão da porta aberta, tudo foi um momento histórico possível, como diria o Foucault, né? Foi possível naquele momento fazer isso. Mas depois da pandemia e na coordenação da pós foi totalmente diferente. Inclusive, eu diria que foi o oposto nessa direção. Então, o que era porta aberta presencial, virou até um porta aberta, mas digital. E aí mudou completamente, né? Porque aí os processos eram tão burocráticos que se eu fizesse o porta aberta que eu fazia na graduação, e fazendo o processo com os alunos e tal, nesse momento da pós seria inviável. Os prazos eram completamente diferentes. E eu até não sei como é que foi possível naquele momento, porque a coordenação tem muito processo também. Muito, muito, muito. A gente faz mutirões para conseguir dar conta nos processos na graduação. Na pós, isso é aumentado ainda pelas demandas externas, por banca, ata, documento, numa velocidade enorme, né? E os problemas daí, as questões com os alunos e de organização também aparecem muito. E o seu próprio processo daí também, né? De pesquisa, de acompanhamento, de orientação, porque isso não para. Após ter uma questão de não parar com nada. Na graduação, a gente concentra na gestão e vai. Na pós, não dá para fazer isso e você continua meio que paralelo com tudo mais. Então foi um período bem diferente, que muito, quase nada presencial, mas com muita coisa digital acontecendo, né? Mais formal também, né? Muito e-mail, muito processo, muito registro, mais isso. Então foi um momento diferente também. Acho que foi bem bacana, gostei também. Muito envolvimento com questões da Abrasco. Aí com a Abrasco, então, virou uma ligação bem mais forte ainda, e daí perdura até hoje, né? Eu estou na Comissão de Ciências Sociais e Humanas e acabei indo para o coletivo gestor. É bom lembrar que o uísque tem um protagonismo imenso na Brasco. Eu falo isso de boca cheia, porque isso é algo que veio passar desde que eu cheguei. Olha, esse espaço é muito importante para a gente. Politicamente, nós não podemos ficar, né, pensando quem vai na vez. Se você pode, vai. Vai porque é o lugar. E eu concordo. Então, é a organização da saúde coletiva no nosso país. E eu vejo que a professora Ana Paula também é super envolvida, né? E o pessoal da política também é bastante envolvido. Mas, especialmente as ciências sociais humanas, na Abrasco, tem um protagonismo imenso, desde que eu não estava no ISC ainda, né? E isso é bom que a gente preserve, quem venha depois também preserve isso, porque isso faz a gente entender esse campo e poder conversar com os alunos num outro patamar de saúde coletiva. Eles estão se formando no campo, então a gente tem que estar mais perto dessas associações que fazem essa tarefa. E aí, é claro, aí eu perco as contas de saber o tanto de reunião, de envolvimento de trabalho, aí é quase infinito. Que sempre tem coisa. Estou fazendo plano diretor agora e organizando o evento para o ano que vem. E é tudo junto. Então, assim, não para, mas eu acho que é bem interessante para pensar. Isso veio da pós, né? Então, acho que é uma coisa bacana. Essa questão política que a gente fala na saúde coletiva, para mim é isso. É esse envolvimento que todos nós precisamos ter para contribuir com o campo, né? Mais alguma coisa, Karine, que gostaria de trazer? Então, só Eu que acho assim, que deixa um conselho fale. para quem for coordenador aí no futuro, Karine. O conselho a A gente não professora, a pede, a gente professora Lígia cobra, né? ia. Tem interesse pessoal, assim, sabe? Interesse pessoal. Olha, uma coisa que a professora Lígia. Bem, eu trabalho com a professora Lígia, aí como a Alba também, a professora Alba, no grupo de violências. E eu sou favorável a essa, não digo fusão, mas essa aproximação das áreas. Isso eu acho que. Tanto que meu pé é nas ciências sociais num ponto e na pós é na políticas. Eu acho que é importante, isso não é um movimento nada fácil, porque o campo tem toda uma leitura, né? Quase um perfil, eu diria. Então é importante essa junção. Então, mas uma coisa que a Lígia sempre comentava com a gente, que eu acho que está sendo muito importante, é a gente entender, primeiro fazer uma passagem. A professora Eliana, que estudou na tese dela as passagens de gestão na enfermagem, eu sempre falava para ela, olha, nós vamos utilizar isso conosco também. E aí, quando a gente precisou pensar na minha sucessão, com o Pablo foram um mês, uns 8 meses, pelo menos antes, trabalhando essa ideia e se preparando para ele entender quais seriam as prioridades. Porque vocês bem comentaram, tem situações que é o coordenador, a coordenadora que vai decidir mesmo. Não tem como dar tempo de abrir muitos processos. E tem coisa que ele vai ter que optar, né?
Então, acho que esse preparo é importante. Essa passagem de quem está, ajudar o colega que está vindo, isso é fundamental para que ele já entre entrando e não leve tanto susto. Isso é muito bom. Com a professora Ana Paula aconteceu isso também, de ter esse preparo. Claro que a avaliação do MEC meio que atropelou tudo isso, porque daí nosso foco era a avaliação e não mais essa passagem. E ela também não teve muito tempo. Então, tipo, chega e vai. Mas depois, essa passagem com o papo foi interessante. Eu entendi que ele também fez isso depois com a professora Bárbara, né? Isso aconteceu também na pós-graduação, comigo e com o Marcos agora, esse processo. Então, o conselho que eu diria assim, não precisa ser no susto, você pode se planejar. E ele sempre fala isso pra gente, né, Alba? Se planeje, bota no papel, mas a gente vai mudar, nem que seja para você mudar depois. Tenta organizar as prioridades, principalmente escreva, né? Em tempos de inteligência artificial, escreva num papel as suas prioridades. Pense, repense, reflita um pouco o que que você vai escolher, porque o tempo é muito curto, mesmo da gestão, ele passa muito rápido. Então, você não deveria ter medo. A gente deveria ter medo de não priorizar as questões, porque quando você vê, passou, né? O tempo foi. Então, eu faria essa organização, essa passagem e o planejamento, se possível, entendendo quais são as prioridades, porque o tempo vai ser curtinho, né? Então é isso, né, Karine? Quer fazer alguma finalização? Queria agradecer muito vocês. Achei que realmente que isso lá foi uma conversa. Provavelmente, se a gente for retomar isso, eu lembraria de outras coisas, outras datas, outros momentos, mas acho que valorizar o que a gente teve aqui agora é super importante também, né? À disposição de vocês. E fico bem feliz que vocês estejam fazendo, acho que isso que é muito poderoso, né? Observando também outros locais de saúde coletiva e tal, com essa abertura, né? Pós-pandêmica. O uísque é muito poderoso, tem uma história muito forte, né? Muito pioneira no país com saúde coletiva. Então, acho que resgatar essa memória é algo super louvável, né? E que fico muito feliz de estar podendo estar com vocês aqui, trazendo um pouquinho de alguma história aí, né? Desse período. Nós que agradecemos, Karine, nós do projeto como um todo, né? Todo mundo vibrando pelo sucesso desse projeto. É, no anterior, a gente teve duas perdas, né, que estão registradas nessa memória, que é a Delma e a professora Jamil. Então, a gente sabe da importância, sabe que para olhar para o futuro, a gente tem que olhar para a história, né, e para o presente também, né, e valorizar toda essa construção coletiva que teve o uísque, né? E Com a sua certeza. participação tem sido em todos os espaços que você está, muito importante, muito relevante, muito necessária, né? Para que a gente tenha uma boa memória viva junto com a gente e que fique por muitos e muitos anos aqui e que quem vir assistir, né, saiba do valor que você tem para esse projeto, mas muito maior que isso, para o curso, para o Instituto, para a Pós, para a Brasco, para o Brasil mesmo, né? Você é uma referência e a gente tem muito orgulho de ter você aqui. Muito obrigada Ai, que de linda. coração. Obrigada, Alba. Obrigada, querida. Adorei. Adorei. Obrigada, Marta. Obrigada, Adriana. E se vocês quiserem, eu recebi aquele roteiro. Se vocês acharem que pode ajudar, eu posso também mandar por escrito. Eu acho que ajuda talvez a organizar, porque eu falo bastante, então às vezes as ideias se perdem. Então, se vocês quiserem, a gente pode condensar um pouquinho mais isso também, Tudo tá? será útil. Pode Então tá mandar. bom. Combinado. Marta, Agradecer, né, a essa oportunidade, a Alba por ter convidado, né, e quando a gente escuta, né, e olha, né, para a trajetória, a gente vai, né, cada um vai traçando a sua visão, né, de realidade para aquele momento, e é tão enriquecedor a gente olhar para quem a gente está caminhando do lado e ver, né, essa visão. Como isso é importante. A gente quase, mesmo trabalhando junto, a gente tem muito pouco tempo para discutir mesmo esses processos de trabalho. Eu senti que isso que a gente está fazendo aqui é um divã. De certa forma, a gente está nos colocando no divã de olhar para o nosso processo e pensar para os próximos, né? Então, é uma memória, mas também um momento de reflexão. Eu acho de quem está tendo essa oportunidade de participar, né? De refletir nos processos de trabalho.
né? Nessa É, necessidade de aproximar esse coletivo mais, né? que bom. Ah, Legal, muito obrigada. Fortalecer muito os bom. laços, né? Sim. Adriana, quer falar alguma coisa? Agradecer, então, a presença da Marta aqui, que contribuiu muito, né, Marta? Me ajudando e eu te ajudando, e a Karine também, todo mundo colaborando aqui. E a Adriana, ela deve estar no cantinho dela aí, observando tudo. Você está no seu Mas é cantinho, isso. Adriana? Dá um oi. Não sei se ela está no trabalho. Mas é isso, Tá gente. bom, Obrigada, viu? Vou finalizar aqui. tá bom.